Posso contar uma historinha rápida aqui? Laís, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vou contar uma historinha rápida aqui. Uma certa vez, num povoado, é uma fábula, tá? Num povoado teve uma chuva torrencial. Aquela chuva bem forte, tá? E aí, o que aconteceu? Essa chuva forte choveu e os rios alagaram, tá? Os rios alagaram. Aí o que aconteceu? Um escorpião estava na beira do rio, ele queria atravessar o rio. Só que ele não sabia como atravessar o rio. Então ele chegou pro sapo e falou assim: sapinho, vem cá, sapinho. Aí o sapinho chegou, falou assim: vem cá, você pode me ajudar a passar pro rio, porque essa corrente está muito forte, o rio está cheio, e eu gostaria de passar para outra margem. O sapo falou assim: cara, você tá doido? Como que eu vou te atravessar para outra margem? Só se eu fosse louco. E aí o escorpião: cara, pensa bem. Se eu te picar na travessia, eu vou morrer junto com você. Não faz sentido. E aí o escorpião começou a reforçar pro sapinho: sapinho, por favor, seria burrice da minha parte te picar na hora da travessia. Você e eu morro. Aí o sapinho parou, pensou e falou assim: faz sentido, monta aí. E aí o escorpião montou nas costas do sapo e começaram a atravessar o rio. Quando estava quase chegando na margem, o escorpião olhou aquele pescocinho do sapo, aquele pescocinho gordinho. O escorpião não pensou duas vezes, foi lá e pá! Cravou as garras no pescoço do sapo. O sapo não entendeu nada. E aí o sapo, morrendo, e falou assim: escorpião, por que você fez isso? Por quê? Você me prometeu que não faria isso. O escorpião pegou e falou assim: eu não consegui, porque é da minha natureza. É da minha natureza. O que eu quero falar com você? Quando a gente fala de equilíbrio emocional, vamos pensar, vamos aqui raciocinar. Quando se fala de equilíbrio emocional, se você partir se você começar para poder interpretar o que é o equilíbrio emocional, você parte do princípio que o equilíbrio ele só é conquistado a partir de uma equivalência de forças. O equilíbrio só é conquistado a partir de uma equivalência de forças. São forças atuando no mesmo ponto que causa o equilíbrio. E aí vamos voltar lá na balança. Se você pegar uma balança com 2 pratos, tá? Uma balança com 2 pratos, para que exista o equilíbrio, você precisa colocar 2 elementos do mesmo peso, para que haja um equilíbrio. Faz sentido para vocês? Vocês precisam colocar você precisa colocar 2 pesos do mesmo tamanho, para que haja um equilíbrio, ok? Isso é equilíbrio. Quando se fala de emoções, não existe a possibilidade de ter equilíbrio emocional. Por quê? A natureza das nossas emoções são voláteis. O que é isso? O que é uma natureza volátil? É uma natureza que é inconstante. As nossas emoções, elas são inconstantes. E aí, entenda, existem 5 emoções básicas. 5 emoções básicas: tristeza, raiva,
alegria, medo, tristeza, raiva, alegria, medo. São as emoções básicas, ok? A outra eu esqueci, mas são 5 emoções básicas: tristeza, raiva, alegria, medo. Depois eu lembro a outra. Então são 5 emoções básicas que nós temos, correto? Essas emoções, cada uma desempenha um papel na nossa mente. E é impossível você pegar, aí, mano, nojo é uma emoção secundária. Eu tô me referindo às emoções primárias, tá? Que foi, se falta uma que eu não tô me lembrado, mas eu vou lembrar até o final da live para falar para vocês. Tudo bem? Então, existem 5 emoções básicas. Essas emoções, elas oscilam, porque é natural das nossas emoções ter, não é nojo não, é tristeza, raiva, alegria, amor. Lembrei, é amor, tá? É tristeza, raiva, amor, medo e alegria. São 5 emoções básicas, tá? E depois dessas emoções básicas, elas se dividem em outras sub-emoções, como nojo, como ódio. São emoções, correto? Não existe uma emoção equivalente a outra. Não existe uma emoção equivalente a outra. A alegria, ela não é equivalente também. A aversão é um sentimento. Surpresa também é um sentimento. Tudo isso é sentimento, Mili. Tudo isso é um sentimento, tá? E aí o que acontece? Não existe a possibilidade de existir equilíbrio entre emoções. Por que não existe a possibilidade de ter equilíbrio emocional? Porque as emoções, a natureza das emoções são voláteis. Vamos pensar da seguinte forma: pensamento e emoções são voláteis. Você não controla quando você vai estar com raiva ou quando você vai estar alegre. Você não consegue controlar o que você pensa. Simplesmente ela vem, você querendo ou não, simplesmente vem. Você não consegue equilibrar e controlar as emoções que vêm. Por isso que quando se fala de controle emocional, de equilíbrio emocional, estão falando para você uma grande mentira, uma enorme mentira. E sabe o que acontece? Tem pessoas ficando milionárias com essa mentira. Se você acabou a live aqui, você vai fazer um teste. Acabou a live aqui, você vai no Google e joga equilíbrio emocional. Você vai ver lá vários tópicos de equilíbrio emocional. Não tem uma só pessoa falando que o equilíbrio emocional é uma mentira. Eu fiz essa pesquisa hoje. Quando eu joguei lá equilíbrio emocional, só tinha uma menina falando que é uma grande ilusão tentar encontrar o equilíbrio emocional. A gente só tem que se conter em expor em certos momentos. Não, Pádua, não, nada disso. Não tem que se conter nada. A gente vai prosseguir aqui na ideia, tá? Mas bom você participar com isso. E aí o que acontece? As emoções, elas existem. Elas são o que são. Não existe emoção boa, não existe emoção ruim. Você ficar triste faz bem para você. Você ficar alegre faz bem para você. Porque você é humano. Você é humano. E como todo ser humano, você sente tristeza, você sente alegria, você sente raiva, você sente amor, você sente medo, como qualquer ser humano. E aí o que acontece?
Todos nós, como seres humanos, nós nos permitimos sentir emoções. Porque as emoções, a natureza das emoções são voláteis. É como eu pegar, tá aí, hoje em dia, tá muito em eminência a questão do álcool em gel. Você pega uma garrafa de álcool e você destampa essa garrafa de álcool, o que vai acontecer com o álcool? O que vai acontecer com o álcool? Responde aqui para mim, por favor. Quero a participação de vocês. Enquanto isso eu bebo uma água aqui. O que acontece com o álcool? Se eu pegar uma garrafa de álcool e destampar, o que acontece com o álcool? Participa aqui, pessoal. Coloca aqui na caixinha. O que acontece com o álcool? Evapora. Por que evapora? Evapora porque é a natureza, é a composição química do álcool. A composição química do álcool diz o seguinte: o álcool, eu até anotei aqui, o álcool ele é composto de 2 moléculas de carbono, 5 moléculas de hidrogênio, tá? E aí essa composição, quando está na temperatura ambiente, ele se transforma do líquido para o gasoso. Ele é uma substância volátil. O que é uma substância volátil? É uma substância instável. Assim é a nossa mente. A nossa mente, junto com os pensamentos e as emoções, são de características voláteis. E aí, para vocês entenderem, esse foi a primeira parte para vocês entenderem que é uma grande mentira. Uma outra parte é eu entender que é possível ter equilíbrio entre razão e emoção. É uma outra mentira que muita gente fala. É impossível você ter equilíbrio entre razão e emoção. Por quê? Por que é impossível ter equilíbrio entre razão e emoção? O nosso cérebro, ele é dividido. O cérebro ele tem essa formata aqui, ó, de uma mão fechada, correto? Ele tem regiões que desenvolveram em momentos diferentes, tá? Existe uma região que é chamada região do cérebro sobrevivente. É a parte do nosso cérebro responsável pelo comer, dormir, se alimentar, se reproduzir. Essa é a parte do cérebro chamada sobrevivente. Existe uma outra parte no cérebro chamada parte emocional. É o nosso cérebro responsável pelas nossas emoções. E existe uma outra parte do cérebro chamado o cérebro racional. Esses 3 cérebros, cada um tem uma capacidade de armazenamento e de comando. E quem comanda, quem dá a deixa total para que você faça uma coisa ou não, é o cérebro sobrevivente. Você trabalha, você estuda, você casa, você namora, você faz o que faz por causa da sobrevivência. É o nosso primeiro necessidade, é sobreviver. E a sobrevivência, ela sobrepõe as emoções e sobrepõe o racional. A maioria das coisas que você faz no dia a dia tem a ver com a sua sobrevivência. Se tem a ver com a sobrevivência, como que eu consigo equilibrar razão, emoção e sobrevivência? Não existe como. Por quê? Não existe como equilibrar, porque é da natureza. Cada parte do nosso cérebro, ele se desenvolveu em um momento diferente. Essa parte da sobrevivência, ela veio com a gente desde lá do tempo das cavernas. É a parte mais antiga do nosso cérebro. Em pleno século XXI, quem manda na nossa cabeça é o cérebro sobrevivente.
Não são as emoções, não é o racional. E de forma intencional ou não, é impossível equilibrar essas forças. É impossível equilibrar essas forças, porque elas se formaram em tempos diferentes. O cérebro racional é a parte do nosso cérebro mais recente. Mais recente. Então, quando se fala em equilíbrio emocional, controle emocional, é uma grande mentira, tá? Só para vocês terem uma ideia, se fosse para dividir, que também não é possível, mas só como recurso para você entender de forma figurada. Se fosse para dividir, 50% seria o nosso cérebro sobrevivente, 40% do que nós fazemos seria o nosso cérebro emocional e 10% seria o nosso cérebro racional. Faz sentido, pessoal? Faz sentido para vocês? Tá difícil de compreender? Eu tô sendo claro? Me diz aí, por favor. Enquanto eu dou uma olhada aqui nas minhas anotações. Faz sentido para vocês? Que eu vou passar aqui para a segunda parte agora. Juju, seja bem-vinda, Juju. Marília, seja bem-vinda. Faz sentido, pessoal? Eu vou passar aqui para a segunda parte. Laís falou que sim. Juju, faz sentido? Agora, vamos lá para a segunda etapa, tá? Vamos lá para a segunda etapa. Entendendo a fisiologia, a neurofisiologia do cérebro, como que o cérebro é formado, tá? É uma questão de entendimento mesmo, é isso mesmo, Mili. Ok, vamos lá. Agora vamos para a segunda etapa. A segunda etapa. Sabendo que eu não consigo equilibrar as emoções elas são voláteis. Por que as emoções são voláteis, são inconstantes? Porque eu não consigo determinar quando eu vou sentir o quê. Se a Pádua faz alguma coisa comigo, é instantâneo sentir amor, raiva, alegria, é instantâneo. Eu não consigo controlar, eu não consigo equilibrar, eu não consigo. Ah, alguém pisou no meu pé, me deu um ódio, uma raiva, é imediato. Você não consegue ter o equilíbrio com isso, por quê? Simplesmente acontece. E agora, vamos suavizar o que eu estou falando aqui. É complexo mesmo, Pablo. Vamos suavizar aqui, agora vamos para a linha prática, ok? Eu não consigo determinar o que eu vou sentir. Simplesmente acontece. Eu não determino o que eu vou pensar. Simplesmente vem o pensamento, tá? Assim como o pensamento são as emoções. As emoções, elas são o que são. Elas são inconstantes. Elas são voláteis. Ela tem altos e baixos. Por ter altos e baixos, eu não consigo equilibrar. Por quê? Se eu estou alegre, se eu pudesse ter o equilíbrio e o controle, sabe o que aconteceria? Eu ficaria alegre o tempo todo. E pensando de forma racional, é impossível uma pessoa ser alegre 24 horas por dia. É impossível, Laís, é isso mesmo. É impossível uma pessoa ser alegre 24 horas por dia. Porque o nosso sistema, a nossa mente, o nosso corpo não suportaria a carga de hormônios, neurotransmissores. É impossível uma pessoa ficar alegre o tempo todo. É impossível. Oi, Rose, tudo bom? Seja bem-vinda. É impossível uma pessoa estar alegre o tempo todo. É impossível uma pessoa ficar triste o tempo todo. Quando acontece qualquer extremo, desequilibra o sistema.
o nosso sistema fisiológico. Desequilibrou o sistema fisiológico, eu fico doente. E aí vamos para a parte prática. Uma pessoa que fica triste e entra numa tristeza profunda, o que acontece com essa pessoa? Ela cai em depressão, porque o organismo humano ele não suporta uma tristeza profunda. A mesma coisa, uma adrenalina profunda. Viver em adrenalina, eu perco a noção do perigo. Eu perdendo a noção do perigo, sabe o que acontece? Eu coloco a minha própria sobrevivência em risco. E aí passa a ser uma patologia, uma doença. Ok? Então, as emoções elas são voláteis, não tem como controlar, não tem como equilibrar. Isso é um mito. Existem pessoas ficando milionárias por causa... Quando eu começo a vender para você, se eu vender para você que venha, que você vai ter equilíbrio emocional, que você vai ter controle emocional, e aí você acredita. Aí você vem. E aí você fica procurando uma coisa que você nunca vai achar. E aí você vai de uma terapia, vai para outra, vai num coach, vai no PNL, vai na hipnose. Por quê? Eu estou procurando alguma coisa que não existe. Porque a natureza das nossas emoções são instáveis. Por isso que é impossível ter equilíbrio emocional. É impossível ter controle emocional. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Agora eu vou entrar numa outra parte. O que é possível ter? Se não é possível ter equilíbrio emocional, se isso é uma mentira, que muitas pessoas, muitas escolas de coach, muitos profissionais que trabalham com comportamento humano estão lucrando. Por quê? Quando eu vendo para você algo que não existe, você vai correr atrás, você vai tentar encontrar aquilo. E aí você não consegue encontrar, você passa por uma frustração. Você acha que o problema é com você, mas o problema não é com você. O problema é na concepção que estão vendendo para você. E eu falo que até um ano atrás eu acreditava nisso. Até um ano atrás eu acreditava que era possível ter equilíbrio emocional. Foi num treinamento em abril de 2019. Um treinamento, não tem nada a ver com isso, mas foi um treinamento sobre marketing digital. Eu encontrei uma amiga de formação, e essa amiga de formação a gente começou a conversar. Ela já fez hipnose, ela estudou hipnose, PNL, que é programação neurolinguística, ela já fez coach, ela já fez um monte de coisa. E aí, conversando sobre equilíbrio emocional, ela pegou e falou assim, eu falei assim, não, é possível ter equilíbrio emocional, porque eu também acreditava. Ela pegou e falou assim, Elderson, pensa da seguinte forma, as emoções elas acontecem, não existe emoção boa, não existe emoção ruim, ela simplesmente acontece. Você não controla quando você vai estar alegre e quando você vai estar triste. Simplesmente acontece. E aí ela começou a explicar. E aí caraca, sabe o que é você ficar sem chão? Foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei sem chão. E aí a gente vai partir para uma terceira parte. Quando vende alguma coisa que não existe para você, sabe o que acontece? E eu compro, eu vou achar que o problema é comigo. E aí eu vou tentar controlar as emoções, eu vou tentar equilibrar as emoções, mas só que é impossível. Eu estou tentando fazer algo que humanamente é impossível. É impossível. Algumas pessoas já chegaram para mim falando assim, poxa, Elderson, eu perdi um ente querido. Cara, como que eu faço? Sabe o que eu falo com as pessoas? Querem saber? Sabe o que eu falo com a pessoa quando a pessoa perde um ente querido? Qual é o conselho que eu dou? Querem saber ou não? Sim ou não? Querem saber ou não?
Acho que não querem saber não. Vou passar aqui para a terceira parte, tá bom? Se não é possível ter equilíbrio emocional, controle emocional, o que é possível ter então, Elderson? Vocês podem... A Juju falou que sim, Mili falou que sim, mas quem? Vamos lá, pessoal. Quando uma pessoa perde um ente querido, sabe o que eu falo para ela? Eu falo assim, ó, viva o luto. Viva o seu luto. Se permita a viver o seu luto. Só estabeleça um tempo para viver o seu luto, sentir o luto. Porque é uma pessoa querida que se foi, e essa pessoa querida, você não vai desapegar da noite para o dia. E aí vem algo, uma sacada para vocês entenderem. Aquilo que a Pádua falou lá atrás, agora eu vou falar. Quando eu tendo reprimir as minhas emoções, sabe o que acontece comigo? Eu fico doente. Por isso que o número de pessoas doentes a cada dia aumenta mais. Porque eu reprimo as minhas emoções, eu não me permito transmitir alegria, eu não me permito ficar triste, eu não me permito sentir medo, eu não me permito, e quando eu não me permito isso, achando que é anormal, sabe o que acontece comigo? Eu somatizo isso através de doenças. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que ficar alegre, fique alegre, cante, dance. Se você tiver que ficar triste, fique triste. Mas só que essas emoções, tristeza, medo, raiva, você tem que colocar um prazo. Quando eu tento fazer alguma coisa e não dá certo, eu estipulei para mim 5 minutos para ficar triste. Após aqueles 5, isso é para mim. Talvez para você seja 10 minutos, para você talvez seja um dia, não sei. Cada um vê o que é melhor para si. Só que estabeleça um prazo para você ficar triste. Tem um tempo para terminar. Perfeita, Juju. Perfeito, perfeito. Quando eu falei aquilo, posso dar exemplo da vida profissional. Sim, também. Não tem como fazer isso na cara de um superior. Sim, não tem como fazer isso na frente de um superior. Mas aí sabe o que acontece? Quando eu não me permito transparecer para o meu superior o que eu estou sentindo, eu somatizo aquilo. Quando eu somatizo aquilo, sabe o que acontece no meu trabalho? Eu começo a ter problema de desempenho. Porque eu começo a somatizar o que está acontecendo. E aí, Pádua, a gente tem que entender a nossa sociedade de uma forma mais ampla. Nós fomos ensinados, nós aprendemos a não expressar o que nós sentimos. Quando, talvez você, quando era criança, quando eu era criança, se retirar, né? Não, se retirar não. O seu gestor ele tem que aprender, ou o seu funcionário tem que aprender o que você sente. Eu me retiro e desfoco. Não é a melhor estratégia, não é a melhor estratégia. Mas o que acontece? Nós fomos ensinados a não transparecer emoção. Quantas das vezes a criança está chorando lá, a mãe fala assim, cala a boca, engole o choro. Engole o choro. Principalmente eu que sou homem. Homem é pior ainda. O homem ele foi ensinado que ele não deve chorar, ele não deve demonstrar carinho, ele não deve demonstrar amor. E aí sabe o que acontece? É criada uma geração de homens brutos, incapaz de amar uma mulher na sua essência. E aí o homem ele parte do 8 para o 80. Ou ele é bruto demais ou é delicado demais. E os extremos nunca é a melhor solução para o seu superior entender o seu momento. Correto, entendi. Entendeu, pessoal? Então,
O que é possível fazer? A hora está correndo aqui. Se não é possível ter equilíbrio emocional e controle emocional, o que é possível? Perfeito, perfeito, Jamil. Perfeito. Homem não chora. Perfeito, Pada, perfeito. É isso mesmo. Homem não chora. E o homem, ele é o campeão. Ele é campeão de depressão. Existem números. Existe um documentário no YouTube falando sobre o silêncio dos homens. Um documentário no YouTube. O silêncio dos homens. Os homens, ele tem a expectativa de vida menor do que a das mulheres. O homem adoece mais do que as mulheres, porque o homem, ele segura demais as emoções. Ele segura, tá? Ele segura. Agora vamos para a terceira e última parte. Aí eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Não é possível ter controle emocional, não é possível ter equilíbrio emocional. Somos todos humanos, perfeito, Pádua. Não é possível ter controle emocional, não é possível ter equilíbrio emocional. O que é possível? Entenda, a psicologia, ela diz que o comportamento humano, ele é como que eu esqueci a palavra aqui? O comportamento humano, ele é caracterizado por estímulos e respostas. O comportamento humano, ele é caracterizado por estímulos e resposta, ou ação e reação, ok? Quando algo bom acontece comigo, eu estou recebendo um estímulo. A minha resposta vai ser sorrir, ficar alegre, pular. Essa é a minha reação. E aí, quando acontecem eventos que me deixam triste, com medo, com raiva, o que eu faço? Eu preciso aumentar o tempo entre aqui teve o estímulo e aqui tem a resposta. Quanto mais curto for o espaço entre o estímulo e a resposta, mais impulsivo eu sou. Se eu falo para a pessoa assim, o seu cabelo não é legal, se eu sou uma pessoa de responder rápido, é porque o tempo entre o estímulo e a resposta, ele está muito próximo. Não tem aquelas pessoas que dizem que são pavio curto. Não leva desaforo para casa, é pavio curto, eu falo mesmo, não sei o que, pisou no meu calo, ai meu Deus do céu, não sei o que. Essas pessoas, elas têm um espaço entre estímulo e resposta muito curto. Quanto menor for o estímulo, o espaço entre o estímulo e a resposta, mais rápido eu vou responder. E aí, como eu não consigo controlar as emoções, o que eu sinto, eu vou aumentar o tempo entre o estímulo e a resposta. Deu ruim, Pado? Eu vou aumentar o tempo entre o estímulo e a resposta. O estímulo e a resposta. E com o Elderson, como que eu aumento o estímulo entre... como eu aumento o espaço entre o estímulo e a resposta? Como que eu aumento? Como que eu aumento? Já que eu não consigo equilibrar a emoção. E aí eu vou dar um conceito novo para vocês, tá bom? No final eu vou dar um conceito novo. Eu sou assim. Bateu, levou. É justamente assim. Bateu, levou. É esse tempo, tá? Como que eu faço para aumentar a Laís que me segura? Ai, Laís. Ai, ai. Como que eu faço para aumentar esse tempo entre o estímulo e a resposta? Se chama respiração. A respiração, ela desarma uma glândula que tem na nossa cabeça, que é responsável pela sensação de ameaça. Ela desarma. Essa glândula que tem na nossa cabeça
se chama amígdala cerebral. Amígdala cerebral. Tá? Desarma. Quando que eu faço isso? Respirando. Ponto número 1. Respirando. Tendo consciência do que eu estou sentindo. Tendo consciência do que eu estou sentindo. E por que eu estou sentindo aquilo. Exatamente. O respirar fundo. E aí, depois do respirar fundo, eu preciso fazer uma análise. O porquê eu estou sentindo aquilo. Qual foi o gatilho que despertou aquilo? Ok? Quando eu entendo o porquê eu sinto o que eu sinto, eu consigo ter uma consciência. Aí vem a palavra de ouro. Consciência emocional. O que é consciência emocional? Eu consigo saber o que eu estou sentindo. Quando eu consigo identificar o que eu estou sentindo e qual foi o gatilho, sabe o que eu faço? Eu aumento o espaço entre o estímulo e a resposta. E quando eu aumento o espaço entre o estímulo e a resposta, eu tenho atitudes menos intempestivas, menos viscerais e menos instintivas. E aí, quando eu tenho atitudes menos intempestuosa, menos instintiva, instinto vem de instinto, animal. Quando eu tenho reações menos instintivas, eu penso 2 vezes e me comunico de forma mais assertiva com aquela pessoa. Aí que tá, Juju. Por que é difícil de você raciocinar? Porque não existe o treinamento. O treinamento. O que acontece com a nossa mente, Juju? A nossa mente, ela está acostumada a identificar padrões. Se é um padrão que eu aprendi, eu sempre vou reagir assim. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso me reeducar. Ou educar novamente a minha forma, o meu comportamento. Faz sentido? Aciona, de fato, a crise de ansiedade. Perfeito. Então, o que acontece? Quando eu aumento o espaço entre o estímulo, a ação que aconteceu, que me fez sentir aquilo, e a resposta que eu vou dar, seja emocional ou não, porque eu não controlo as emoções sempre vêm. Ela é volátil, ela é instável, ela é inconstante e faz parte. Quando eu aumento o espaço, eu passo a ter mais clareza do que está acontecendo comigo. Quando eu passo a ter mais clareza do que está acontecendo comigo, a minha reação é uma reação mais inteligente. Então, não existe equilíbrio emocional, não existe controle emocional. O que existe é consciência emocional. Consciência emocional eu treino dia a dia. É uma habilidade que se aprende. E nas escolas, dentro da nossa casa, deveria ser dito isso. Deveria ser dito isso. Muitas das vezes, nós não sabemos expressar o que nós sentimos. Por não saber expressar o que nós sentimos, porque desde pequeno nós fomos ensinados a não chorar. Engole o choro, menino. Para de chorar. Ó, você tá chorando. Você tá vendo? Eu vou pegar o chinelo aqui, aí que você vai chorar com prazer. Quantas vezes eu já escutei mães falando isso? Quantas vezes? Isso é uma agressão. É uma agressão. E outras coisas que acontecem é quando a criança tá triste,
A mãe e o pai procuram fazer de tudo para que aquela criança sinta-se alegre. E aí cria-se adultos incapazes de viverem momentos tristes. E tristeza faz parte da vida, assim como a alegria faz parte da vida, assim como o medo faz parte da vida. São emoções, não tem nada de errado com as emoções. Elas são o que são, pronto e acabou. Não precisa de adjetivo falar que uma emoção é boa ou uma emoção é ruim. Traumatizados, é isso aí. Triste isso. É triste, muito triste mesmo. Deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma coisa aqui. Falei pra caramba hoje, hein, pessoal? Pessoal, tem alguma pergunta? Aqui falta alguns minutos para acabar a live. Tem alguma pergunta, alguma dúvida que vocês querem? Dani, minha amiga! Minha amiga Dani! Caraca, hein? Que honra! Minha colega de trabalho. Pessoal, foi isso o que eu falei. Eu fiz aqui o resumo, tá? Para poder passar para vocês. Tudo bem? Então eu espero assim que eu tenha ajudado demais. Minha net caiu. Poxa, Rosane. O treinamento é a respiração apenas. Não, Juju. O treinamento é a respiração. Ponto número 1. Ponto número 2, identificar o que eu estou sentindo, e nomear o que eu estou sentindo. Tá? São esses 3 passos. Respiração, identificar o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo aquilo. É ter consciência emocional. Equilíbrio emocional é mentira, não existe. Tem pessoas ficando milionárias por causa dessa mentira, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Treinamento, já respondi. Eu preciso de terapia para ajudar? Juju, depende, tá? Depende. Isso você consegue fazendo todos os dias, tá? Você identificando. Primeiro, aconteceu alguma coisa que vai despertar uma emoção em você. Emoção você não tem como controlar. Emoção simplesmente acontece, tá? Despertou uma emoção, fica presente, respira fundo. Respirou fundo, fica presente para aquilo que você está sentindo. Procura dar um nome para aquilo que você está sentindo. O que eu estou sentindo agora? Alegria, raiva, tristeza. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Procura saber o porquê. Qual foi o gatilho que fez você sentir aquilo? Depois que você sente aquilo, você aumenta o espaço da resposta, tá? E aí você faz isso por conta própria. Se você não conseguir, aí você procura uma ajuda profissional, tá bom? Um terapeuta. Vai deixar essa live fixada? Vou deixar fixada. Juju, entendeu? Miri falou que foi ótimo. Vou respirar o planeta. Ai, perfeito esses passos. Lud, seja bem-vinda. Janaína, seja bem-vinda. Sempre entendi, tá ótimo. Pessoal, tem alguma pergunta sobre equilíbrio emocional e essa mentira que conta pra gente, que fazem com que a gente acredite nessa mentira? Não é possível ter equilíbrio emocional. O que é possível é ter consciência emocional. Vou respirar horrores. Respira horrores, procura identificar o que você sente
E olha, aqui vai um outro pulo do gato. A grande maioria do que nós sentimos devido a uma circunstância tem a ver com algo que nos incomode. Algo que nos incomoda, tá? Ellen, seja bem-vinda! Vou respirar fundo mesmo. Vou acabar com o oxigênio da terra. Não tenho equilíbrio emocional na alimentação. O que acontece? Isso aí é papo para uma outra live, tá? Equilíbrio emocional. Risca essa palavra do vocabulário de vocês. Não existe equilíbrio emocional. Não existe. Consciência emocional. É isso. Consciência emocional. As emoções simplesmente vêm. Elas são a natureza das emoções, assim como os pensamentos, é a volatilidade, é a inconstância. Eu não tenho como controlar o que eu vou sentir. Eu não tenho como equilibrar. As emoções, elas não são forças equivalentes. OK? As emoções, elas não são forças equivalentes a ponto. E aí tem que voltar lá na física para vocês entenderem. Quando são duas forças equivalentes, elas se anulam. E aí você pensa, se eu exercer o equilíbrio emocional que vendem por aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser uma máquina, porque eu vou ser incapaz de sentir raiva, tristeza, medo, alegria, amor. Eu vou ser uma máquina. Eu vou ser uma pessoa insensível. E aí vai para uma patologia. Entendeu? Vai para uma patologia. Não existem forças emocionais equivalentes a ponto de se anularem. Tá bom? Pessoal, alguma coisa a mais? Alguma dúvida a mais? Alguma dúvida? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não podemos controlar, certo? Não podemos controlar, certo? Então temos que ter consciência do que sentimos. E com isso podemos controlar. Através desse espaço. Respirar, etc. Não podemos controlar, certo? Então temos que ter consciência dos sentimentos e com isso poder controlar. Eu não falo controlar, eu falo você ter uma gestão melhor. Uma gestão. Você controlar é você determinar, e você não consegue determinar o que você sente. Você consegue ter uma gestão do que você está sentindo, tá bom? Respirar, etc. É isso aí, tá? Faz sentido. Entendeu? Você consegue ter uma gestão. Você consegue fazer uma gestão das suas... Administrar. Perfeito. Perfeito, Jamile. Ô, Mili. Perfeito. Administrar você consegue. Controlar você não consegue. Equilibrar você não consegue. Administrar você consegue. Você consegue administrar o espaço entre o estímulo e a resposta do que você sente, tá bom? Arrasou, braba essa live, me deu até um norte para esse momento. Caraca, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu quero ajudar o maior número de pessoas de forma gratuita, todos os dias aqui no Instagram, tá? Pessoal, é isso. Já não tem nenhuma dúvida aqui. Eu quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui na live. Cara, isso aí é um assunto profundo. Isso aqui é o resumo do resumo do resumo de tudo que eu estudei e tudo que eu aplico nos meus clientes, tá bom? É o resumo do resumo do resumo do resumo. Como que vocês podem me ajudar? Primeiro, dando um print nessa live e me marcando lá nas suas redes sociais, tá? Só para eu poder compartilhar, falando qual o insight, qual a sacada que vocês tiveram com essa live, ok? Então, me marquem e reposta lá nas redes sociais, tá bom? Convida mais pessoas para essa live, tá? Convida mais pessoas para essa live, tá?
Qual o tema que vocês querem que eu aborde amanhã? Qual o tema? Quando omitimos de nossos sentimentos, no meu caso, piora. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Perfeito, Daliane. Perfeito. Qual o tema que vocês querem que eu aborde amanhã? Faltam 5 minutos para a gente acabar aqui a live. Depressão. Depressão. Ok. Esse tema é pesado, hein? Esse tema é pesado. Qual o tema que vocês querem que eu fale amanhã? Consciência emocional alimentar. Ok? Por favor. E aí, pessoal? Qual que vocês querem? Consciência emocional alimentar ou depressão? Qual dos dois? Vote aqui, pessoal. Tem 8 pessoas aqui na live. Qual o tema que você quer que eu fale amanhã? Amanhã, pessoal, bom falar nisso. Amanhã a live vai ser um pouquinho mais tarde, tá? Depressão, voto. Depressão é bravo. Ana Ramita, seja bem-vinda, minha amiga. Estamos no finalzinho. Depressão, 1 voto. 2 votos para depressão. Depressão. Caraca. Vamos falar. Tá bom, pessoal. Aqui, ó, 3 votos para depressão. Então, o tema de amanhã é depressão. Amanhã a live não vai ser consciência alimentar. Vamos fazer o seguinte: amanhã vai ser depressão e na sexta-feira vai ser consciência emocional alimentar. Tudo bem? Tudo bem? Amanhã vamos falar de depressão. Porém, eu não vou fazer a live às 8 horas. Amanhã a live será às 10 horas. Por que às 10 horas? Porque eu tenho um compromisso antes. Tudo bem? Então a live de amanhã vai começar às 10 horas. Se eu começar antes, eu aviso, tá? Eu vou botar um postzinho lá nos meus stories, aí vocês dão uma olhada lá, faltando 15 minutos, se vai começar às 10 horas mesmo, tá bom? Então amanhã nós vamos falar de depressão e na sexta-feira nós vamos falar de consciência emocional alimentar. Tudo bem? Pessoal, eu vou fazer uma pose aqui. Tira uma foto, print, chama pessoas amanhã para live, tá bom? Eu vou salvar essa live, vai ficar lá no IGTV, se vocês quiserem rever. O assunto que nós abordamos hoje é muito profundo, tá? Mas eu espero ter ajudado de alguma forma essa compreensão de vocês, tá? Vou tirar uma foto, tirar aqui, fazer uma pose, tá? Ó, a pose é essa. Fechou? Print, me marque nas redes sociais, siga meu Instagram, convide mais 1, 2, 3 pessoas amanhã para essa live sobre depressão. É um tema que eu não gosto de tocar, porque faz parte de uma outra área, de outros profissionais, mas eu vou falar o que eu conheço sobre depressão. Tudo bem? Eu vou falar o que eu conheço, as técnicas que pode utilizar, mas em todo caso, para vocês terem um acompanhamento real, tem que procurar um profissional dessa área, um psicólogo. Mas eu vou falar uma linguagem clara para que você possa entender sobre depressão. Tudo bem, pessoal? Ó, beijo para vocês. Obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe a noite de vocês. Tenham uma boa noite de sono. Descansem, tá bom? Tchau, pessoal.